Oi vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, já se inscreva, deixe um like. Se você está por aqui há algum tempo, não esqueça de ativar o sininho de notificação. Isso ajuda bastante, pois quando a plataforma não entrega esse conteúdo para outras pessoas, com certeza, se você tiver o sininho ativado, você vai receber uma notificação quando eu postar um vídeo novo. E sim, como eu sempre digo, eu sempre conto com a colaboração de vocês. E chega de conversa fiada, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Brett Ryan. Ele era filho de Sue e Bill. Todos eles moravam em Ontário, no Canadá. Bill e Sue tiveram no total 4 filhos, então eles eram uma família grande. O Bill, ele era um agente de finanças, ele trabalhava no Toronto Star, ele tinha um ótimo emprego e nas horas vagas e finais de semana ele dava aula de ginástica, de natação em um centro comunitário, o que fazia com que ele fosse bastante conhecido e bastante admirado por aquela comunidade. Já a Sue, por sua vez, o nome dela era Susana, mas vou chamá-la de Sue. Ela era uma dona de casa, ela teve 4 filhos para cuidar, então ela teve uma vida bastante agitada. E nas horas vagas dela, ela também ajudava no centro comunitário, mas ela tinha uma paixão, que era a jardinagem. O jardim da família era lindo, era algo realmente assim de realçar os olhos. As pessoas contam o quanto ela se dedicava àquela atividade e ela também gostava de praticar atividades ao ar livre. Todos os dois, né, o casal, eles estavam muito felizes com a família que eles haviam construído, com aqueles filhos, e eles levavam aparentemente uma vida muito boa. O Chris, o filho mais velho, ele trabalhava como operador em um pedágio, ele era um operador de cobrança, ele estava se dando bem nesse emprego, ele já estava ali na vida adulta. O Leland também, ele já estava adulto e ele se encontrou em uma atividade que era a restauração de objetos antigos, em especial de móveis antigos. As pessoas contam que ele tem um talento maravilhoso, ele deixa esses objetos com cara de novo, ele é muito bom com as mãos, assim como a mãe dele é boa com as mãos na jardinagem, ele é muito bom com as mãos na questão da restauração. E ele também gosta de tocar vários instrumentos musicais, como guitarra, bateria, e ele, assim como os pais, trabalhou no centro comunitário, ajudando algumas crianças a aprender a tocar estes instrumentos. O Brett é o terceiro filho do casal de Sue e Bill, vou falar dele daqui a pouco, e a gente tem o quarto filho mais novo, que é o E.G., que tem uma inteligência acima da média. Desde pequeno, os professores falavam que ele se dava muito bem nas atividades, que ele estava muito à frente dos seus colegas de classe. Tanto é que durante a adolescência ele foi enviado para uma escola especial, que é uma escola para superdotados. Isso porque ele precisava de uma atenção a mais, ele precisava de uma educação que o desafiasse, porque ele realmente estava à frente. Tanto é que ele participou de alguns concursos destinados a pessoas muito inteligentes. Então, realmente, foi, né, uma pessoa brilhante. Brett, por sua vez, era muito diferente dos seus irmãos. As pessoas dizem que ele era muito carismático, uma pessoa muito gentil, amável, educado. Assim como os pais, ele também trabalhou no centro comunitário, mas ele trabalhava como árbitro em ligas ali onde eles faziam alguns jogos, então ele estava sempre ajudando. Além disso, ele era sempre visto envolvido ali naquele centro comunitário. Ele também ajudou em alguma época, ajudando algumas crianças que tinham algum tipo de doença. Então ele era uma pessoa bastante ativa e bastante admirado. Isso porque, como eu disse, ele era bastante extrovertido, então ele adorava fazer as pessoas rirem. Não havia nenhum ambiente em que ele chegasse, em que as pessoas logo que o vissem abrissem um sorrisão, porque ele já tinha uma energia muito boa, as pessoas gostavam muito dele. E quando ele andava por aquele centro comunitário, as crianças sempre iam atrás, adoravam a companhia do Brett. E sim, as pessoas gostavam da companhia dele. Entretanto, por volta dos 16, 17 anos, o Brett ele não tinha nada afirmado na cabeça dele com relação ao que ele gostaria de fazer da vida. Isso pode ser muito complicado nessa idade, às vezes pode ser um peso muito grande dizer para a pessoa, olha, você precisa escolher uma profissão, o que você vai fazer o resto da sua vida? Talvez as pessoas não tenham tanta maturidade assim, talvez elas não consigam lidar com essa questão,
com essa pressão, e isso pode ser algo que as deixe, né, realmente numa situação muito complicada. Tanto é que pessoas próximas acham que ele sofria de depressão, toda aquela alegria, toda aquela espontaneidade, a forma extrovertida com que ele lidava com as pessoas, com as coisas, talvez fosse uma máscara que ele usasse, porque por dentro era como se ele de repente pudesse estar sentindo muito mais, algo que ele não dissesse às pessoas. A questão é que ele se formou no ensino médio em 1997 e ele foi para a Universidade de Toronto. Entretanto, ele não soube lidar com a universidade, porque em um local diferente da escola você começa a ter muitas responsabilidades, trabalhos que você precisa entregar em datas específicas, as coisas costumam se acumular. Isso faz parte do processo, mas ele não conseguiu lidar. E ele falou para a mãe: olha, eu estou me dando muito mal, não estou dando conta. E foi quando então ela disse para ele que de repente o caminho não fosse esse, de repente ele deveria seguir um outro caminho. E foi quando então o Brett desistiu da universidade. A questão é que o desistir, ele diz muito com relação a outras coisas. Não é simplesmente o fato de desistir e pronto, vou seguir a minha vida. Isso vem carregado junto com o sentimento de fracasso. Aquela coisa em que você começou a fazer e você não terminou. Então, para as pessoas, isso bate de uma forma muito particular. E se você não tem uma orientação adequada, se você não tem uma maturidade para lidar com isso, para realmente falar, ó, é isso mesmo, é a minha escolha, eu vou seguir em frente, de repente pode ser mais um pezinho ali para uma questão psicológica muito séria que vai se agravando. Nessa época, então, o Brett, ele não tinha muitas opções e ele decidiu que ele iria trabalhar como pintor. Então, ele trabalhava em várias casas, ele cobrava ali por aquele serviço, mas não era algo muito rentável, ele não ganhava uma grande quantidade de dinheiro. Entretanto, os pais disseram para ele, olha, tudo bem, o importante é você ter um trabalho, uma ocupação, você não precisa ajudar em casa, pagar nenhuma conta, pegue esse dinheiro, administre esse dinheiro, guarde uma parte, né, outra parte você usa para coisas pessoais que você precise, mas, né, vá construindo a sua vida aos poucos. Entretanto, o Brett, ele não era uma pessoa que pensava em economias, muito pelo contrário. Ele queria se mostrar para as pessoas como alguém que estava se dando bem na vida. Ele gostava de roupas caras, ele gostava de calçados caros, de relógios. Então, ele começou a gastar todo o salário dele. E esse não era o combinado. Os pais disseram que ele não precisava ajudar em casa para que ele pudesse economizar. E, na verdade, ele não estava economizando nada e, muito pelo contrário, logo depois ele acabou comprando um carro. Ele não tinha condições de fazer isso, tanto é que ele acabou tendo uma dívida na época de $60.000, o que seria hoje pouco mais de $100.000. Então, era uma dívida bem grande, ele estava um pouco ali encalacrado com aquela situação e, novamente, ele não sabia lidar. Em outubro de 2007, o Brett, ele chegou num ponto em que ele estava se sentindo ressentido com a vida, com a própria situação dele. Na verdade, ele viu os irmãos se dando bem. Na verdade, os irmãos também não tinham grandes empregos, mas eles estavam se dando bem ali em cada área que eles haviam escolhido. Então, de certa forma, eles estavam gerindo a vida deles, eles estavam seguindo em frente, e o Brett, ele sentia que ele estava só patinando para trás. Até porque ele tinha uma dívida muito grande e ele nem tinha noção de como ele iria se livrar daquilo. Foi quando então ele teve uma brilhante ideia, só na cabeça dele, é claro. Ele pensou, ora, eu posso de repente ir até um banco e assaltar um banco. Mas não é um assalto assim, um grande assalto, pegar uma grande quantia em dinheiro. Ele teve uma ideia. Ele falou, vou me enfaixar todo. Ele realmente se enfaixou, ele ficou parecendo uma figura que vai a uma festa de Halloween, parecia alguém que tinha acabado de sair de uma maca de um hospital. Ele se enfaixou todo, ele foi até um banco bem próximo à casa dele, inclusive. Chegou lá e ele deu um bilhete para a pessoa que estava ali atendendo, e nesse bilhete ele dizia para essa moça passar todo o dinheiro que ela tinha ali, porque ele estava armado e ele atentaria contra a vida dela caso ela não desse o dinheiro. Essa moça, né, ela pegou o dinheiro, entregou para ele, não era uma grande quantia, na verdade tinha pouco mais de $1.000. Ela não
ia arriscar a vida dela por causa disso. Então ela entregou o dinheiro, ele pegou e foi embora. É óbvio que foi uma situação inusitada, a polícia foi chamada até aquele banco, mas aquilo nunca havia acontecido até então, uma pessoa fantasiada. Ninguém desconfiou que quando ele entrou ali, ele iria assaltar. Tanto é que o guarda que estava no banco pensou que estava tudo bem. Ele entrou, foi até aquela moça, ele se lembra dele, óbvio, todo mundo que estava naquela agência se lembrava do cara, ele estava todo enfaixado, não dava para ver o rosto nem nada. Mas como não houve nenhuma movimentação estranha, ele simplesmente pegou o dinheiro e foi embora e não foi mais visto. Brett, por sua vez, depois daquilo, pensou que aquilo foi muito fácil e que seria uma ótima opção para que ele pudesse ganhar dinheiro. Entretanto, ele não poderia aparecer nos bancos sempre com aquela mesma fantasia, porque era algo que as pessoas estavam comentando. Assim que ele entrasse no próximo banco todo enfaixado, as pessoas saberiam que ele era aquela pessoa que roubou o primeiro banco. Então ele pensou em novas fantasias. Tanto é que ele comprou algumas perucas, alguns adereços e até algumas barbas e bigode falso, o que fez ele ser conhecido ali na região de Ontário, no Canadá, como o ladrão da barba falsa. Todos os policiais se referiam a ele daquela forma, porque ele sempre estava trajando alguma roupa específica, alguns adereços, que não dava para reconhecê-lo pelas câmeras de segurança. Mas, é claro, os investigadores começaram a pensar se aquele cara não era alguém próximo, alguém ali da comunidade. Ele estava sempre roubando, né, bancos ali bem próximo à casa dele, inclusive. Ele fazia isso também, acho que justamente porque ele pensava, olha, ninguém vai desconfiar que eu, né, morador aqui da região, vá fazer isso. Eles vão pensar que é alguém que veio de longe, porque não faz muito sentido. Ele poderia ser facilmente reconhecido a qualquer momento. E em alguns desses bancos ele deixou algumas impressões digitais. Essas impressões elas foram recolhidas e analisadas. Foram verificadas se havia alguma compatibilidade com alguém que já tinha uma ficha criminal. E não tinha compatibilidade com ninguém. Isso porque o Brett, ele era uma pessoa que nunca havia cometido crimes na sua vida. Então, sim, a impressão dele não estava nos bancos de dados da polícia. Mas a carreira de Brett a roubos a bancos não foi muito longe. Em junho de 2008 terminou, porque ele foi roubar um outro banco e ele sentiu, né? Ele conta que ele sentiu que ele estava sendo vigiado, mas ele pensou, tudo bem, vou seguir aqui com o plano. E quando ele estava ali tentando executar aquilo que ele fez várias vezes, ele foi preso. E quando ele foi preso, aí sim as impressões digitais dele foram checadas com as impressões encontradas em outros bancos. E então eles sabiam que eles estavam diante do ladrão da barba falsa. A polícia tem registros que ele pode ter roubado 12 bancos no total. Uma quantia, somando todas as quantias roubadas, em torno de 28 mil dólares. Mas durante o julgamento, Brett disse que na verdade ele roubou 8 desses bancos e ele contou que na verdade ele estava fazendo aquilo porque ele achou muito fácil, seria uma forma dele conseguir o dinheiro de uma forma muito tranquila. Então ele apenas continuou naquele hábito. Durante o julgamento, o juiz foi muito generoso com ele. Ele olhou para ele e disse: eu não acredito que você seja uma má pessoa. Até porque também houve amigos do Brett que escreveram várias cartas para os promotores daquele julgamento, dizendo como ele era uma pessoa boa, como ele era uma pessoa gentil, que ele era um trabalhador no centro comunitário da cidade, que ele ajudava crianças, que ele tinha uma ficha maravilhosa, ele era bondoso com as pessoas. Então, de certa forma, o juiz olhou para ele: olha, você é réu primário, você nunca fez nada de errado, você nem sequer teve um registro na polícia de qualquer coisa que seja. Eu só acho que você é um jovem que não conseguiu se encontrar na vida. Então, a sua pena será de 5 anos de detenção. Entretanto, ele foi um preso modelo, ele se comportou muito bem e ele acabou ficando pouco mais de 3 anos e ele saiu, então, em liberdade condicional. É óbvio que quando eu olho para essa história, eu penso que se de repente ele não fosse um rapaz de classe média, de uma boa posição na vida, a gente sabe que se ele tivesse uma outra posição, fosse, sei lá, de uma outra etnia, de repente ele não teria tido, né, esse compadecimento do juiz como ele teve. Enfim,
Ele teve ali a sorte dele e ele saiu então da prisão e disse então que iria seguir a sua vida. Porém, há uma questão grave, porque ele teve ali preso, né, por algum tempo, e ele antes trabalhava como pintor dentro da casa das pessoas. As pessoas agora não confiavam tanto nele quanto antes. Elas pensavam se elas não poderiam ser roubadas, então ele teve dificuldades em arrumar emprego. E os pais dele, tanto o Bill quanto a Sue, pensaram, olha, a gente tá aqui morando nessa comunidade, a gente sabe como as pessoas são preconceituosas, eu acho que agora a gente deveria mudar, porque eu acho que vai ser bem complicado a gente continuar por aqui. Acho que, na verdade, eles estavam um pouco envergonhados daquela situação e eles acabaram se mudando. Eles se mudaram para uma casa menor, não era uma casa tão bonita e grande como antes, mas era uma casa boa. Isso porque eles queriam dar um novo rumo para a vida deles também. Eles não queriam sentir que as pessoas estavam olhando para eles e dizendo, olha, eles são os pais daquele rapaz e tal. Acho que realmente eles estavam envergonhados. E eles também queriam ir para um local onde as pessoas não sabiam do histórico do filho, até porque isso poderia ajudá-lo a arrumar empregos. É sabido que Sue, ela sentia muito pela situação do filho, de certa forma ela se culpabilizava por tudo aquilo, ela pensava aonde ela havia errado na educação do Brett, mas por outro lado ela tinha outros 3 filhos que a orgulhavam, que faziam as coisas que um pai e uma mãe esperavam. Eles eram boas pessoas, estavam trabalhando, seguindo as suas vidas. Na casa nova ela se dedicou muito novamente à questão da jardinagem, ela queria ter um jardim como o da casa antiga, e ela até chegou a ter uma artrite em decorrência disso, ela passava grande parte do tempo ali naquele jardim. E ela sempre falava da família dela para as pessoas com grande orgulho. Ela sempre falava que ela tinha 4 filhos maravilhosos, ela queria ainda manter aquela aparência de vida perfeita, de filhos perfeitos. E em 2011, o Brett ele resolveu voltar para a Universidade de Toronto. Os pais disseram a ele que se ele resolvesse estudar, eles o ajudariam, seria a melhor forma dele conseguir ter uma profissão, de repente se arranjar na vida. Então ele foi fazer um curso que é um curso de biofísica. Ele parecia estar indo bem. Em setembro de 2011, um colega dele da faculdade acabou apresentando a ele uma garota muito interessante chamada Kristen Brasten. Ele se apaixonou por ela imediatamente e ela também se apaixonou por ele. Esse relacionamento se iniciou e acabou se desenvolvendo muito rápido, ao ponto do Brett ele ir morar com a namorada. Isso porque ela já estava estabelecida na vida, ela era uma fisioterapeuta, ela tinha um emprego, ela tinha uma casa, inclusive ela morava num apartamento muito legal, não era grande, era pequeno, né? Ela morava sozinha, mas tinha uma vista muito linda ali para toda a cidade. Era algo que ele gostaria de ter na vida e ele pensou que de repente ele poderia construir sua vida ao lado da Kristen, até porque ela era uma pessoa de sucesso e ele poderia, né, embarcar nessa jornada com ela também. O Brett, ele foi de certa forma honesto com a Kristen, ele contou para ela sobre o seu passado, sobre a questão de roubos a banco. Ela entendeu a situação, até porque ela soube que o juiz foi muito generoso com ele, então ela pensou, olha, se ele foi generoso com você é porque não foi tão grave assim, na verdade você não machucou ninguém durante esses roubos, eu acho que foi só uma questão, você era jovem, não sabia o que estava fazendo, então ela disse que tudo bem, que isso deveria ficar no passado, que eles deveriam seguir em frente. Mas o Bart também não foi totalmente sincero, porque ele disse para ela que ele estava seguindo a sua vida, que ele estava tendo sucesso e que ele até já havia se formado. Só que não é verdade, na verdade ele desistiu ali daquela primeira faculdade que ele tinha começado, né? E agora ele estava fazendo ali biofísica e o que os pais esperavam é que ele conseguisse, né, terminar esse curso, porque eles também estavam empenhando um certo esforço em mantê-lo ali durante aquele curso. O fato é que em 2014, Brett e Kristen, eles ficaram noivos, o Brett deu um lindo anel de brilhantes para essa moça, os dois começaram a programar toda a questão do casamento, eles estavam planejando
planejando se casar em 2016, porque o Brett ele já estaria formado, ele estaria ganhando mais, porque nessa época ele estava fazendo pequenos trabalhos enquanto ele estava cursando a universidade, né? Além disso, ele recebia alguma ajuda ali dos pais. Mas a gente sabe que o Brett ele sempre gostou de um estilo de vida caro e ele estava tendo isso de certa forma. Ele até fez junto com a Chrissy uma viagem para fora do país. Eles estavam sempre indo em restaurantes, em lugares requintados, em lugares bem caros mesmo. Eu não sei, na verdade, como ele mantia isso, uma vez que ele fazia pequenos trabalhos e recebia, né, ali alguma ajuda dos pais, alguma ajuda financeira, mas eles faziam isso. E como eles estavam planejando aquele casamento, eles começaram a fazer algumas coisas que eu acho que eu não sei, na verdade, como eles falavam sobre a questão financeira, mas eles iriam alugar um local que era bem lindo, mas na verdade também era bem caro. Eles estavam planejando algumas coisas que eram bastante requintadas para aquele casamento. Então, esse dinheiro ele deveria sair de algum lugar. Não seria só com a ajuda dos pais e alguns bicos que ele fazia que ele conseguiria pagar tudo aquilo. Enfim, mas eles estavam fazendo isso. Todavia, como nem tudo na vida são flores, em 2015, o pai de Brett, o Bill, ele veio a falecer. Ele estava lutando contra um câncer, infelizmente ele perdeu essa batalha. E foi novamente um momento difícil para o Brett, porque ele já estava tentando lidar com a pressão financeira. Agora o pai dele havia falecido. Mas ele cuidou da mãe por um determinado tempo, até porque os irmãos, eles estavam seguindo a vida, eles tinham as próprias coisas deles para lidar. Então ele cuidou da mãe, ele foi muito generoso com essa senhora, as pessoas contam o quanto ele foi carinhoso. Aquela mulher ficou muito abalada com a perda do seu parceiro, mas ao mesmo tempo também eles tinham que lidar agora com outras questões, que era a questão financeira. A partir do momento que o Bill faleceu, aquela família, né, a sua, ela não teria tanto dinheiro, ela receberia ali uma pensão, mas não seria grande coisa. E claro que ela chegou para o filho e disse que de repente agora ela não poderia ajudá-lo tanto quanto ela ajudava, até porque ela teria que cuidar daquela casa sozinha, ela havia perdido o marido. Aparentemente, o Brett, ele entendeu essa situação, ele sabia que era isso mesmo. Já fazia um tempo que ele já deveria estar se cuidando sozinho, mas isso acabou sendo também um pontapé e ainda mais uma pressão financeira para ele, que sempre foi uma pessoa que nunca soube lidar com isso. Mas em maio de 2016 as coisas pareceram melhorar para o Brett. Ele recebeu ali a oportunidade de um emprego que era muito bom, ele teria um ótimo salário. Então ele começou a trabalhar, mas infelizmente um mês depois ele foi demitido. Ele não queria contar para sua noiva, a Kristen, que ele havia sido demitido. Então ele ficava ali em casa o tempo todo no computador e ele dizia para ela que na verdade estava fazendo um trabalho em home office, o que não era verdade. A verdade era que Brett foi demitido porque ele foi admitido porque ele tinha ali um currículo bacana, então eles pensaram que ele poderia somar ali naquela empresa. Mas quando eles foram ver os antecedentes criminais desse rapaz, eles viram que ele tinha ali respondido a um processo por ter roubado vários bancos. E como ele trabalharia em uma empresa que mexia com dados confidenciais, eles pensaram que de repente não seria um bom local para ele trabalhar e por isso que ele foi demitido. Ele ficou muito chateado, ele contou para a mãe essa situação, a mãe disse para ele que, olha, você precisa ver o que você vai fazer, acho que em especial você precisa contar para sua noiva, ela tem que saber, vocês vão se casar logo, né? Então, a verdade, ela precisa ser dita, não foi culpa sua, na verdade, você tem um histórico, sim, isso, você respondeu por isso e tal, mas agora você precisa seguir em frente, de repente arrumar empregos que as pessoas, elas não vão olhar para você e falar, olha, você não é capaz porque você já teve uma história relacionada a coisas que eu acho que não vai ser legal aqui. Mas ele não sabia lidar, ele estava sem dinheiro. A mãe pensou que poderia ajudar naquele momento, oferecendo alguns trabalhos ali na casa para ele fazer. De repente, trocar uma lâmpada, até ajudar ali na questão da jardinagem. Ela pagaria a ele um determinado dinheiro
para ajudá-la, então isso poderia ajudá-lo até ele se realocar. Nessa época, 2 irmãos do Brett estavam morando com a Sue, que era a mãe, que era o Eddie e o Leland. Eles estavam morando ali, eles ajudavam na casa também na questão financeira, até porque o pai havia falecido, eles moravam ali, eles tinham um emprego, então eles ajudavam a manter a casa. Mas a mãe também não tinha tanto dinheiro assim. Ele precisava de uma quantidade de dinheiro muito grande. Lembra que eu disse para vocês que eles tinham um estilo de vida um pouco mais caro. Eles gostavam de coisas refinadas, eles gostavam de sair. Então ele tinha que manter isso de certa forma, até porque ele não disse para a noiva que ele havia perdido o emprego. E a mãe não tinha como dar todo o dinheiro que ele precisava. Na verdade, o que ela estava fazendo era pagar por pequenos ajustes ali na casa, mas ela não morava em uma grande casa, não era um palácio, não tinha tanto serviço assim. E também ela não tinha tanto dinheiro a dar a esse filho. Foi no momento que ela disse para ele: olha, eu estou te ajudando até agora, mas isso daqui tem que parar, você precisa de um emprego. E mais do que isso, você precisa ser sincero com a sua noiva, você precisa contar para ela que, na verdade, você não está trabalhando, que você não tem dinheiro e que você também não tem condições de pagar pelas coisas do casamento. Até porque o casamento seria no final de 2016, havia várias contas que precisavam ser pagas e o Brett, é óbvio, ele não tinha dinheiro. O Brett se sentiu muito pressionado, não sei o que se passou na cabeça dele naquele momento, mas ele sentiu que ele precisava resolver aquela situação. E o que ele fez? Novamente, ele teve uma brilhante ideia, como da primeira vez. Ele resolveu comprar uma besta. Uma besta é tipo uma arma que atira ali como se fosse uma flecha que tem. É uma arma que você, se você tem um histórico criminal, você não pode comprar, mas ele tinha uma saída para isso. Ele foi até uma pessoa que estava vendendo esse negócio de segunda mão, então ele conseguiu comprar. Ele pegou esse material, levou até a casa da mãe e escondeu na garagem. Bom, ele tinha uma ideia. Até esse momento ninguém sabia o que era, mas ele iria resolver a questão financeira dele. Ou pelo menos ele achava que iria resolver. Enfim, no dia 25 de agosto de 2016, ele resolveu sair da casa dele, ele colocou algumas roupas numa sacola, ele não saiu pelo elevador, como sempre, né, mais fácil de fazer. Na verdade, ele saiu pelas escadas e deu uma volta por trás, onde não havia câmeras de segurança, e ele se dirigiu até a casa da mãe. A mãe dele não estava esperando por ele naquele dia, na verdade ela havia combinado de sair com uma amiga. Mas o Brett chegou e disse que precisava falar com ela. Aquela discussão começou a se tornar um pouco mais acalorada. Ele estava dizendo para a mãe que ele precisava que ela o ajudasse, que ela desse a ele o dinheiro que ele precisasse. Não tinha muita saída naquele momento, ele já havia se comprometido com a noiva e com os gastos do casamento. E a mãe estava tentando explicar que ela não tinha nada a ver com isso, né? Na verdade, ela estava o ajudando o tempo todo e a única coisa que ela estava dizendo para ele é que ela não conseguiria fazer isso mais e que ele também precisava dizer a verdade para aquela pessoa com quem ele iria se casar. Mas parecia que ele não estava entendendo, ele estava nervoso. Então a Sue, ela resolveu ligar para o Chris, que já não morava mais ali na casa, mas ele era o filho mais velho. Ela pensou se de repente ele não poderia ir até ali e ajudá-la naquela questão. O fato é que o Bert estava muito alterado, ele começou a caminhar para a garagem, a Sue foi atrás dele, e quando eles chegaram ali, ele tentou armar aquela besta. Vocês já imaginam para quê? Ele não conseguiu. A Sue ficava perguntando, né, o que estava acontecendo e tal. Foi quando ele pegou uma faca e começou a golpeá-la. E infelizmente, ele tirou a vida da mãe dessa forma. Lembre-se que Sue ligou para o Chris, ela estava preocupada. Então, com a forma como aquela discussão estava caminhando, o Chris, quando recebeu aquele telefonema, ele notou toda a tensão na voz da mãe. Então ele estava se dirigindo para aquela casa, o Brad sabia disso e ele ficou escondido aguardando o irmão. E quando o Chris chegou, ele ficou ali e atirou no pescoço dessa pessoa e infelizmente ele também acabou perdendo a vida. O Brad arrastou o corpo até a garagem e deixou ali escondido junto com o corpo da mãe. Só para piorar a situação, o Eddie, que morava com a mãe, ele estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. Ele havia ido no centro comunitário ajudar
E quando ele chegou ali, ele viu o irmão todo sujo de sangue. Ele perguntou o que está acontecendo. O Brett pegou uma daquelas flechas daquele instrumento e o golpeou. E infelizmente o Eddie também acabou perdendo a vida nas mãos do irmão. E por incrível que pareça, havia uma outra pessoa na casa que também morava ali, que é o Leland, que é o irmão do Brett, e ele estava dormindo o tempo todo enquanto todas aquelas coisas estavam acontecendo. O que parece é que, na verdade, ele tomou alguns medicamentos, ele estava com uma crise alérgica, então ele estava meio que dopado. Só que ele acordou, havia tido uma grande quantidade de barulho ali. Ele desceu e ele viu o irmão dele todo ensanguentado. Ele disse que ficou muito assustado. O irmão dele tentou, tirar a vida dele também, mas ele conseguiu lutar com o irmão e ele acabou saindo ali pela porta da frente e batendo no vizinho. Quando ele chegou no vizinho, ele lembra que ele conseguiu dizer: é meu irmão, liga para a polícia. O vizinho, vendo que ele estava todo sujo, colocou para dentro, ligou para a emergência, ligou para a polícia. E os policiais foram então até a casa. Eles contam que quando chegou lá, eles encontraram o Brett na garagem. Ele estava assim, parado, meio que imóvel. Ele só olhou para os policiais e disse: é minha mãe e meus irmãos, e foi eu quem fiz tudo isso. E aí, ele já disse tudo, ele tá aqui todo sujo, todo ensanguentado, e óbvio, que ele foi levado, então, sob custódia. O Leland, ele teve vários ferimentos, ele ficou muitos dias no hospital, ele foi muito ferido, e os médicos contam que ele teve muita sorte em sobreviver, porque ele teve golpes em região, na verdade, ele foi golpeado com aquelas flechas, então foi em regiões muito específicas, como pescoço, no peito, até mesmo na cabeça, então ele teve muita sorte de sair daquilo com vida. Só que, infelizmente, ele teria que lidar com todo o trauma de todas as coisas que ele viu e da forma como ele foi atacado. Ele foi atacado pelo próprio irmão, que ele conta que nunca teve problemas com ele, muito pelo contrário. Eles eram próximos de certa forma, eles conversavam. Só que o Leland conta que, na verdade, o Brett, ele sempre foi um pouco fechado, assim, com os familiares. No sentido de não dizer realmente como ele se sentia, como ele via as coisas. Ele era muito alegre, muito divertido, muito extrovertido, estava sempre fazendo as pessoas rirem. Mas sabe quando você olha para a pessoa e você sente que tem algo mais ali, algo que ela não está contando? Esse era o Brett. Ele conta que ele olhava para o irmão, ele era uma pessoa alegre, ele irradiava uma sala, mas ele sentia que tinha algo dentro dele que ele não contava. E com certeza essas coisas foram se acumulando até chegar ao ponto em que chegou. Vocês já devem imaginar que esse caso se tornou muito midiático em todo o Canadá. Porque imagina um rapaz que vem de uma família de classe média, que teve uma vida boa, que teve boas oportunidades, de repente elimina todos os seus familiares em um momento de fúria. Então as pessoas queriam entender o que aconteceu, quem era ele, por que ele fez tudo aquilo. Ele tinha aquele histórico, ele já foi famoso em algum momento por ter sido conhecido como o ladrão da barba falsa. Mas agora tirar a vida da mãe, dos irmãos, o que realmente acontecia com ele? Então o julgamento teve ali uma grande quantidade de jornalistas, muitos curiosos, todos que queriam saber a versão do Brett. Ele contratou um advogado muito famoso que estava ali tentando defendê-lo. Durante o julgamento, o Brett disse que não tinha a intenção de tirar a vida dos seus familiares, nem de sua mãe. Ele contou que, na verdade, ele foi até a casa, ele só queria ameaçar a mãe, dizer para ela que ela tinha, sim, que ajudá-lo naquele momento. Ele conta que ele só queria ajuda com a questão do casamento, com os gastos, que era algo que já estava para acontecer. Então, ele precisava que ela o socorresse naquele momento. Só que durante aquela discussão, as coisas acabaram saindo do controle e ele acabou metendo o pé pelas mãos. E ele fala que não foi nada premeditado. Mas a polícia e os investigadores haviam feito o trabalho deles e eles conseguiram levar informações que mostram sim que foi premeditado. Isso porque ele fez questão de comprar aquele instrumento de segunda mão, porque ele não queria que houvesse um registro. Eles sabem muito bem que ele saiu de casa carregando uma sacola com roupas limpas, porque ele pensou, eu vou lá, vou fazer o que eu tenho que fazer, vou trocar de roupa e fingir que nada aconteceu. Além disso, ele fez uma coisa em casa que foi bastante
assim, estranha, na verdade. Ele montou um sistema onde ele colocou um computador na ilha da cozinha, colocou alguns garfos e colheres pendurados, um ventilador. Era um sistema que, na verdade, que quando o ventilador começasse ali a bater o vento, essas colheres elas desciam e apertavam a tecla Enter, pois no computador tinha uma mensagem que, né, deveria ser enviada a um amigo, na verdade seria um álibi caso ele precisasse, porque ele ia falar, olha, esse horário aí que aconteceu tal coisa, na verdade eu estava em casa, até mandei uma mensagem para um amigo, mas era uma parafernália tão estranha que, na verdade, nenhuma mensagem foi enviada, o sistema não funcionou. Era uma coisa assim que eu acho que ele só achava que ia funcionar na cabeça dele, na verdade precisava de outras coisas ali. A ideia era boa, mas ele não conseguiu fazê-la, executá-la com maestria, até porque eu acho que ele não é tão inteligente quanto o irmão dele, o AD, que infelizmente ele tirou a vida. Então não deu certo, mas a polícia havia visto aquele sistema, sabia que ele estava planejando alguma coisa que era um álibi. E depois de todas essas coisas serem mostradas, o Brett, ele disse que se arrependia muito, que ele não queria ter feito nada daquilo, ele não queria ter tirado a vida da mãe, nem dos irmãos, que se ele pudesse, ele trocaria de lugar com eles. Ele queria comover todas as pessoas envolvidas ali naquele julgamento, mas ele não conseguiu. Ele acabou recebendo uma pena de prisão perpétua por cada uma das pessoas que ele tirou a vida. Além disso, ele recebeu um adicional de 10 anos de prisão pela tentativa de tirar a vida do Leland. E, na verdade, o que acontece lá no Canadá é bem semelhante ao que acontece no Brasil. E ele vai ter a possibilidade de sair em liberdade condicional em 2041, segundo algumas contas de especialistas. O que é uma grande vantagem para ele, porque na verdade ele não vai cumprir prisão perpétua, ele vai sair ali com os 60 anos de idade da prisão. Então, a gente sabe hoje as pessoas elas têm uma elevada taxa de vida, então ele ainda vai poder aproveitar a sua vida, fazer escolhas que infelizmente as 3 pessoas que ele tirou a vida não vão poder fazer porque elas não estão mais entre nós. O Leland, ele falou durante o julgamento, ele conta quanto era difícil para ele estar ali, mas ele queria dar voz àquela situação, ele queria falar em nome dos irmãos e da mãe. Ele conta das situações complicadas que ele teve que lidar depois de tudo isso. Ele teve um trauma pós-traumático e a gente imagina porque ele viu uma cena horrorosa, depois daquela cena horrorosa ele foi atacado e por muito pouco ele não perdeu a vida dele. Já a Kristen, ela conta que na verdade ela nem imaginava que as coisas estavam tão complicadas. Ela conta que vira e mexe, ela falava com o Brett sobre a questão financeira e de quando eles deveriam pagar alguns gastos do casamento, inclusive aquela questão do local onde eles iriam se casar. Mas ela não achava que isso fosse uma pressão sobre ele. Na verdade, ela achava que ele estava trabalhando e ganhando bem, sendo que na verdade ele estava desempregado. Se ela soubesse, ela não teria, feito essa pressão, a questão dos gastos e tudo, porque ela saberia que ele não teria como pagar. E ela sente muito por tudo que aconteceu e ela sente, inclusive, porque ela poderia ser a próxima vítima, porque ela sabe que ele é o tipo de pessoa que se ele for desafiado ou se você não fizer uma coisa que ele quer, que é o caso que aconteceu com a mãe, ela não quis dar o dinheiro que ele queria, ele iria tirar a vida, até porque naquele dia, naqueles momentos que ele estava ali, ele não parecia arrependido, ele só pareceu arrependido mesmo no dia do julgamento. Mas me contem vocês o que vocês acharam desse caso, o que vocês acharam sobre a história do Brett, da família dele, o que vocês pensam sobre isso. Às vezes é muito complicado saber o que se passa na cabeça das pessoas. É óbvio que se for o seu filho, uma pessoa muito próxima, uma pessoa que você goste, se você sabe da situação, você vai querer ajudar. Mas às vezes a pessoa ela tem uma questão psicológica que precisa ser tratada, porque isso pode levar a consequências muito graves e eu acho que isso deveria ter sido feito com o Brett. Ele era uma pessoa que precisava de tratamento psicológico, de repente uma terapia. Ele não sabia lidar com as frustrações da vida, ele não sabia lidar com o fato dele ser uma pessoa adulta e ter que se virar com relação a isso. Ele ainda acreditava que a mãe dele tinha que satisfazer
todas as vontades dele, inclusive pagar por um casamento caríssimo que não foi ela quem escolheu, foi ele quem escolheu. E se ele não poderia pagar, é óbvio, ele não deveria estar fazendo aquilo. Mas, né, como ele não era uma pessoa madura psicologicamente falando, ele acabou fazendo tudo isso e que pena, essa senhora perdeu a vida dela. Os 2 filhos dela perderam a vida. Eram pessoas bacanas, eram pessoas que estavam ali fazendo o seu, tentando sobreviver. E tudo isso aconteceu. Mas me contem vocês o que vocês pensam sobre isso. Gosto de ler opiniões de vocês, mesmo quando é contrária à minha opinião, porque opinião é uma coisa muito pessoal. A gente sabe disso, tem muito a ver com as nossas vivências, de onde nós viemos, a educação que tivemos, das nossas classes sociais. Isso nos molda de certa forma. E é interessante as pessoas colocarem as suas opiniões divergentes, porque nem todo mundo vai ter a mesma opinião, e é isso mesmo. E às vezes uma opinião diferente faz a gente pensar, porque muitas das vezes a gente fica só aqui na casinha da gente, achando que a gente tá certa, e na verdade não, né? O mundo, ele é muito diverso. E sim, assim que eu tiver um tempinho, eu venho aqui responder vocês. Desejo vocês um ótimo final de semana. Espero que vocês se divirtam bastante, descansem bastante. Espero vocês na semana que vem. Conto sempre aqui com a presença de vocês. Um grande abraço e até lá.